pessoal, terça-feira, dia 25 de agosto, iremos para a nossa disciplina de História. Diz assim, gente, a hospedaria de imigrantes. Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior delas se localizava no bairro de Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácias e correios. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes por cerca de 8 dias, até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar durante esse período. Durante esse período, podiam utilizar gratuitamente os serviços oferecidos. No entanto, a circulação dessas pessoas se limitavam ao pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair pelas ruas da cidade. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2,5 milhões de imigrantes passaram pelo local. Aí nós temos aqui, pessoal, a imagem de uma hospedaria, tá bom? Imigrantes circulando pelo pátio da hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo em cerca de 1900. Aí nós temos aqui, muitas pessoas, não é verdade? Na página seguinte, página 273, diz assim: o trabalho no campo. Grande parte dos imigrantes que chegavam ao Brasil era encaminhado para as fazendas de café. Nesses locais, os imigrantes realizavam diversos tipos de trabalho. Leia a seguir. Eram eles os imigrantes que plantavam, colhiam, ensacavam e carregavam os navios com as sacas de café. O trabalho era realizado por toda a família, trabalhava o homem, a mulher e as crianças. A vida aqui na Nova Terra não foi nada fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos da terra. Aí nós temos aqui, gente, uma colheita de café. Nós vimos que os imigrantes eles eram atraídos pela sua mão de obra de trabalho barata, certo? Eles eram atraídos por coisas que eles teriam aqui no nosso país, coisas boas, tipo uma terra própria deles para eles plantarem, boas condições de trabalho, um salário bem pago, e vimos que era só para fazer, gente, eles virem dos seus locais de origem para outros, sendo que aqui eles eram escravizados, o trabalho deles não era remunerado, eles não tinham descanso e viviam em locais inapropriados, não é verdade? Temos aqui na primeira questão que diz assim, qual das etapas do trabalho com café descritas no texto acima foi retratado nessa fotografia? Aqui nós estamos vendo a colheita do café, não é verdade? Porque as condições de trabalho de grande parte dos imigrantes nas fazendas de café eram precárias? Converse com os colegas. Gente, eles não eram valorizados da forma como eles mereciam, certo? Eles eram atraídos para o nosso país, porém aqui eles eram escravizados por ter várias coisas que impediam deles recorrerem aos superiores, não é verdade? Na maioria deles vinham como pessoas clandestinas, eles não eram legalizados no nosso país, então eles tinham medo. O trabalho nas cidades. A cansativa rotina nas fazendas de café motivou muitos imigrantes a se deslocarem para as cidades em busca de outras oportunidades de trabalho. Havia também imigrantes que vinham para o Brasil com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades. Conheça alguns dos trabalhos realizados pelos imigrantes nas cidades. Gente, aqui nós vemos algumas imagens de imigrantes nas cidades. Algumas famílias de imigrantes conseguiam abrir seu próprio negócio. Ao lado, nós temos aqui um imigrante trabalhando em seu armazém na cidade de São Paulo no final do século XIX, tá bom? Aqui embaixo temos muitos imigrantes trabalhavam como vendedores ambulantes, oferecendo os mais variados tipos de produto. Acima nós temos vendedores ambulantes comercializando legumes na cidade do Rio de Janeiro, em 1905.
certo? Ali o imigrante trabalhando no comércio deles mesmos, da própria família, e aqui eles eram, aqui embaixo, outros imigrantes trabalhando como vendedores ambulantes, tá bom? E aqui na página 275, nós temos a nossa atividade, pessoal. Até daqui a pouco.